Passamos muito tempo pedindo para os colaboradores: separem razão de emoção. Mas será que a aprendizagem não está justamente nesse fator emoção? Vamos entender isso? Roda a vinheta. Fala, TID! Sim, é isso que vai acontecer. A gente vai mexer com a sua emoção. Alguns recursos aí de treinamento, de aprendizagem. Tá preparado, Igor? Opa, tô super animado para essa nossa conversa, nosso papo, como o aprendizado acontece e vinculado às emoções é uma coisa que eu acredito muito e acho extremamente importante a gente trazer essas ideias para você que está no dia a dia desenvolvendo pessoas, para você ter cada vez mais recursos e soluções para aplicar aí no desenvolvimento da sua equipe, do seu time, das suas organizações. Muito E essa convidada, ela já foi convidada em bastante tempo. Carlos convidou ela muitas vezes para vir aqui. E sabe quem teve o privilégio, Carlos Cruz, de recebê-la aqui? Eu, Eli Soares e Igor Coso. Então, quem é, gente? Espíndola Rivelli. Ela é consultora de desenvolvimento organizacional da Sotrec, é psicóloga clínica, é contadora de histórias e é apaixonada por desenvolvimento humano e comunicação. E eu vou falar um bem-vinda aqui, mas ela vai começar de um jeito diferente. Ela quer contar um conto. Bem-vinda, Spin! É uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz de fazer uma coisa que me motiva muito, que é contar histórias. E a gente pensar e aprender de outras formas, né? Aprender com o coração, ouvir com o coração. E é uma coisa que todo mundo precisa hoje em dia, né? A gente vive correndo, é tanta informação, é tanta coisa. Então, vamos de história. A história é sempre uma boa pedida. Então, vocês querem ouvir uma história? Opa, claro! Muito! Posso contar? Sim, sim, sim! Então, vou pedir que vocês respirem, ouçam a minha voz, contar uma história, descortinar um cenário. É como uma meditação e leva a gente para um outro lugar, o mundo dos sonhos, o mundo das fantasias. Então, vamos ouvir uma história. Me contaram uma vez que Shiva e Shakti, o divino casal do hinduísmo, estavam em suas moradas celestes, observando a Terra. Eles comovem-se a ver a luta do homem, a complexidade da relação entre os homens e as dificuldades humanas. Enquanto observam, Shakti avista um pobre homem, um homem miserável, caminhando por uma estrada. Ele tem as roupas surradas e as sandálias amarradas por uma corda. O coração de Shakti confrange-se de pena. Enternecida pela luta e pela bondade do homem, ela roga, ela clama ao seu divino esposo que dê a ele um punhado de ouro. Shiva observa o homem por um longo tempo e diz: adorada esposa, não posso fazer isso. Shakti fica chocada com a resposta do marido e fala: como assim, meu marido? És o senhor do universo. Como não pode dar um pouco de ouro a esse pobre homem? E Shiva diz: ele ainda não está preparado para receber essa graça. E aí Shakti irrita-se e fala: estás a me dizer que não pode deixar cair um punhado de ouro no caminho do homem? Shiva diz: é claro que eu posso, mas isso é muito diferente. Então ela suplica mais uma vez e assim Shiva deixa cair um saco de ouro no caminho do pobre homem. Enquanto isso, o homem caminha matutando: será que eu terei o que comer hoje? Ou passarei fome novamente? Virando uma curva na estrada, ele se depara com algo no caminho. E ele diz: ahá! Veja bem, uma grande pedra, que sorte a minha tê-la visto, senão ela teria dilacerado ainda mais as minhas pobres sandálias. E, desviando com cuidado do saco de ouro, ele segue o seu caminho. E plim, 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 essa história acaba assim. Ah, eu queria mais. E aí? Como assim, plim, plim, plim? Acaba assim? Não, eu não tô preparada pra isso, Spin. Acabar assim a história. Por que você não tá preparada, né? O que te causa a história acabar assim? Porque eu acho que tem tanta coisa que ainda pode continuar a partir disso. Não sei se uma conversa dos dois ainda. Ou se alguém chacoalhar essa pessoa, você perceba as coisas que estão acontecendo na sua vida, no seu caminho. Exatamente. Você, Igor, o que te isso. pega nessa Eu acho que é essa provocação e acho que essa magia da história de deixar essas lacunas, né, pra gente imaginar e preencher essas lacunas com os nossos valores, com as nossas visões, né? Então acho que é muito, muito rico e o aprendizado tem muito disso, né? Sim, são os nossos anseios, né? A nossa frustração. A gente vai caminhando para uma coisa assim, não, ele tem que pegar. Porque todos nós temos um miserável interno que às vezes também deixa passar vários
potes de ouro, várias oportunidades, né? A pedra e o pote de ouro e o punhado de ouro são dois lados da mesma moeda, né? Quantas oportunidades a gente acha que é uma pedra no nosso caminho e às vezes a gente precisa olhar aquilo de novo para ressignificar, para entender, para ir atrás, né? Então, o conto tem toda essa simbologia e ele mexe com a gente, traz uma coisa, intriga a gente. Como assim acabou assim? Como assim acabou assim? Como assim acabou assim? É isso. Né? Vamos conversar, vamos tentar outras formas. Então, ele é um espelho da psique humana, das nossas necessidades. Então, é um recurso muito rico também, sabe por quê? Porque provavelmente você escutou de uma maneira e pegou o Igor de uma maneira totalmente diferente. Então, ele é muito projetivo. E são contos, né? Assim, eu trabalho com os contos de tradição oral. Então, não é qualquer história. São aqueles contos que existem muito antes da gente sonhar em existir, né? Sim. Passam de geração em geração, não tem autor. São histórias que antes de existir a medicina, antes de existir a ciência, a gente tinha história, né? Somos feitos de história. Então, é um recurso poderoso, assim. Eu particularmente sou apaixonada e sinto que isso faz muita diferença, assim. É algo que é uma maneira diferente das pessoas se conectarem consigo mesmas. Igor, eu acho que todo agora fala ter ideia, a pessoa vai ser obrigada a Pois fazer isso. Você Boa. se vira, mas conta um conto. Que são provocações. E aí, a hora que eu tava ouvindo a Spin falar, e aí, com base no que a Elis trouxe, né, e aí, o que acontece? E aí, eu tava refletindo da nossa necessidade também de validação do que a gente imagina que vai acontecer, né? Então, a gente tem essa, puxa, eu acho que vai acontecer isso, ou ele precisa disso, né? A gente tem, acho que talvez pelo dinamismo que a gente tem hoje, né? Não sei se antigamente era assim também, ou as pessoas tinham um pouco mais de paciência, mas no dinamismo, eu também me vejo nessa, eu falo, puxa, e aí, o que acontece? Como que desenrola? Por que ele não fez isso ou fez aquilo? A gente começa a dar várias possibilidades numa aceleração que a gente precisa às vezes reduzir e entender as diferentes possibilidades e oportunidades que tem pra gente. Nossa, o conto começa a desdobrar filosoficamente bastante. Sim, e porque a vida não é isso. A vida não vai fechar o ciclo corretamente. E às vezes a gente tenta controlar. Eu acho que o homem moderno, a gente vem, né? Tem horário pra tudo, eu tenho responsabilidade. E o treinamento também. A gente quer que as pessoas aprendam para que elas tenham comportamentos adequados ao que a gente espera. Mas a vida e o ser humano, gente, a gente é liberdade. A gente é feito de outra coisa, né? A gente é composto de outra coisa. Então, são essas provocações. Então, como que a gente traz isso? Porque tem algumas máximas, né? A gente trabalha com comportamento humano, com treinamento. Eu falo sobre empatia, eu falo que as lideranças precisam ser empáticas, que as pessoas precisam ser empáticas. E todo mundo sabe disso, não é segredo pra ninguém, a gente precisa ser empático. Mas não é fácil a gente chegar no abismo que é o outro. Não é fácil eu mudar esse comportamento. Então, quando eu trago uma história e às vezes eu me identifico com aquele personagem que não foi empático, porque às vezes eu não consigo ser empático o tempo todo. Às vezes eu tô preocupada em sobreviver. Eu tô cansada, eu não dormi mal, né? Eu tenho uma série de outras coisas. Então, quando a gente coloca essa pessoa, ele sai do treinamento, ele sai desse lugar só de espectador para ele se colocar no meio da conversa. Eu sinto assim, cara, me pegou ali porque caiu uma fichona na minha cara, que a história também, né, joga isso, assim, que eu posso me identificar com outras coisas e eu sou humano também, né? E eu tenho que olhar isso para mudar e não entrar nessa coisa, não tem que ser assim, porque não funciona, né? Tá fadado ao fracasso. Tá bom, Espinho, eu já aceitei que você não vai contar o que aconteceu né? na história, tá bom? Não tem, eu já me convenci, mas o que acontece, então, quando a gente traz essas técnicas de cotação de histórias para dentro dos treinamentos? É esse efeito que acontece em nós? É uma abertura para os próximos conteúdos que você vai colocar? Ótima pergunta, né? A gente, quando entra nesse mundo da contação de história, que é toda uma ciência, a gente tem que estudar muito, e a gente aprende que as histórias são um remedinho, né? Elas curam algumas dores nossas, as dores de gente, dores humanas. Então, eu sempre penso assim, no tema, o que eu quero trabalhar, qual o comportamento, qual que é a dor que eu quero curar com essa história, né? E aí, a gente traz a história como uma provocação, para abrir esse ambiente de diálogo, das pessoas se questionarem, da gente sair desse senso comum e as pessoas se olharem de outra forma. Então, é abrir essa possibilidade de racionalizar, de olhar para as emoções. A gente
gente vive num momento em que a gente é do fazer, vai lá, não, tem um monte de compromisso. E muitas vezes a gente vai no piloto automático, não é, gente? A gente bota o Waze e vai para um caminho e eu não vi o caminho que eu andei. Às vezes eu faço algumas coisas assim operacionais que eu falo, nossa, eu fiz 2 vezes, porque eu fiz e não pensei, né? Então, essa reflexão que causa mudança, né? Assim, que causa cura. Eu, como psicóloga, né? A gente não muda comportamento se a gente não muda o sentimento que a gente tem, se a gente não cura algumas dores, né? Às vezes, nossa, eu já dei 1000 feedbacks e essa pessoa não muda. Porque talvez ela não se sentiu compreendida, alguma coisa ficou ali. E o conto tem esse poder. Esse poder de fazer com que a pessoa compreenda algumas coisas, às vezes mesmo antes de pôr no papel, mesmo antes de se dar conta. E eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque todo mundo ouve história, né? E a gente… É comum, você tem criança, de achar que história é para criança. E não é, a gente consome história no cinema, a gente consome história, né? Ouve piada, enfim. E a história é um ambiente protegido para a gente trabalhar a inteligência emocional. Um exemplo disso, se você pegar… Acho que vocês têm mais ou menos a mesma idade que eu. Na minha época, a gente via o Rei Leão num cassete. E eu via, e via, e revia, e revia, e revia. E esse é um conto clássico, né? Um conto africano, musical também, maravilhoso. Mas é uma história tristíssima. Você levar isso para uma criança de 3, 4 anos, que o pai morreu, que o tio é meio culpado. E que ele também se sente culpado, porque ele desobedeceu o pai. Olha o tanto de culpa que isso tem para uma criança de 3, 4 anos. E as crianças amam. Por quê? Porque é um ambiente protegido para ela aprender… que um dia os pais vão morrer, que a vida tem dificuldades, mas que a gente consegue superá-las, né? Então, eu li uma frase que as histórias existem não para dizer que os dragões existem, né? As histórias são importantes não para dizer que os dragões existem, mas que a gente pode vencê-los. Então, traz todo esse contexto, né? Então, por isso que ela vai curando a gente, por isso que a gente gosta de ouvir histórias mesmo que tristes, porque elas nos ensinam algo, ensinam valores. E essa ludicidade, né, que acho que pro aprendizado, para solidificação de pensamentos e de pensamento crítico também, de analisar o que faz sentido, eu acho que elas são fundamentais, justamente porque cria esse ambiente seguro ou um ambiente separado da realidade, né, onde a gente pode experimentar e de uma forma segura ousar, né? Outras possibilidades. Então é muito legal, adoro. Sim, não, e assim, a neurociência hoje se fala muito de storytelling, né? É um tema que todo mundo… Porque é importante, né? Se você engloba as coisas numa história, né? Você vê o Steve Jobs, tem várias pessoas, oradores, são contadores de histórias, né? Porque quando você amarra algo com uma história, eu garanto que as pessoas memorizem por mais tempo. A gente sabe que aprendizagem e memória e emoção estão muito ligados, né? São um tripé de uma mesma coisa. Então, é um recurso valioso. E que outras histórias você tem contado por aí dentro dessa sua atuação? Porque você tá nessa cadeira aí de pensar o treinamento de toda a sua track, né? É bastante gente envolvida nessa estratégia por trás. E aí você precisa também fazer com que todas as pessoas envolvidas nesse processo também se apaixonem pelo mundo da história e percebam, tá vendo qual é o impacto? A gente lembra das coisas que a gente ouviu em formato de história. Como é que a gente vai fazer para contar essa história, para mais gente contar mais histórias? Isso acaba sendo natural, né? E eu trabalho muito com o Carlos, a gente fala assim, olha, tá muito técnico, vamos trazer alguma coisa mais lúdica, vamos pro sinestésico, porque a gente precisa dar esses respiros também. E eu acredito muito que a nossa área de treinamento, e cada vez mais, né, tem um mercado que também é uma experiência, né? As pessoas saem do treinamento, eu trabalho muito com treinamento de vendas, com alguns treinamentos de cultura, e as pessoas buscam essa transformação também, buscam essa experiência de impacto. Então, quando você traz algo novo, assim, você dá um presente. E vocês trabalham com treinamento, sabem melhor que eu, que quantas vezes as pessoas saem de uma palestra e falam, nossa, que legal, que momento maravilhoso. Então, essa é a delícia também do nosso trabalho, né? A gente rimar a aprendizagem com prazer, com bem-estar, né? Não precisa ser uma coisa sofrida, né? A gente pode aprender de outras maneiras e a gente aprende até melhor. Eu acho que é uma pergunta agora que dá para os dois responderem. Vocês identificam que o nosso mercado brasileiro, que embora a gente ainda tenha um pouco dessa síndrome do vira-lata, Igor fala muito bem disso, que tá olhando também para TD, para fora do Brasil, a gente já está conseguindo absorver isso que é lúdico, que é trabalhar o Ludens, como a nossa Nina Campos fala muito, né? Um beijo para ela, beijo. A gente já está conseguindo, enquanto mercado, olhar desta maneira para o treinamento e desenvolvimento? Bom, eu
Eu vejo que sim, e às vezes até mais do que nos Estados Unidos. A primeira vez que eu ouvi a palavra storytelling foi no Congresso dos Estados Unidos, e falando, a gente precisa agregar histórias, agregar contextos, agregar possibilidades nos nossos treinamentos. Mas isso a gente já faz lá, né? Sim. A gente não tinha ainda o nome, né, do processo, mas eu acho que existe sim. Ainda, em alguns casos, eu percebo que tem uma necessidade de fazer conexão com a realidade, fazer o depara, né? Porque, óbvio, o treinamento tem que ser agradável, tem que ser uma experiência positiva, porque assim a gente consegue abrir espaços para solidificar conceitos técnicos, mas tem que deixar claro do que a gente espera em termos de aumento de performance. Eu acho que a gente não pode perder esse direcionamento, e nesse aspecto a gente está amadurecendo, tem muito espaço para crescer ainda, mas eu vejo um bom caminho que a gente tem percorrido aí nesse sentido. Isso enquanto o olhar da instituição, a BTD mesmo, olhando esse mercado, isso, acompanhando o que eu vejo as consultorias mais fazendo, a preocupação em trazer esse depara, olhar, qual que é o objetivo dessa história, né, ou desse contexto, ou dessa experiência. É só entretenimento? Óbvio, é entretenimento, mas a gente conecta com o quê? Né? Qual que é o objetivo? Então, tem esse olhar de onde a gente quer chegar. Então, eu vejo que cada vez mais temos a maturidade para isso. E esse olhar do cliente. Eu concordo plenamente, porque eu acho que tem uma coisa que é muito importante, a gente tirar aquela visão assim de, eu vou abraçar a árvore. Porque não é abraçar a árvore. Eu acho que muitas vezes… Por mais que você possa abraçar árvores no meio do caminho. Desde que tenha contexto, né? Desde que eu consiga fazer um debriefing, que eu consiga linkar isso com a realidade da pessoa, né? Porque eu acho que ainda tem muito aquela visão, às vezes, da área de treinamento de antigamente, que é essa coisa do oba-oba. Organizador de festas. E não é, né? Assim, eu acho que a gente precisa sair desse lugar, e por isso precisa ter um contexto. Você precisa entender a organização que você tá, o que cabe, quais são as necessidades dessa área e como que você fundamenta o que você tá trazendo, né? Não é historinha, né? É uma história que vai te trazer uma reflexão, né? E eu vou linkar isso com outros conteúdos e trazer a realidade, falar a voz do cliente, trazer a realidade e a dor daquela empresa, daquele negócio, né? E eu vejo o mercado, hoje no Brasil, a gente tem várias consultorias que são focadas em treinamentos experienciais e pessoas que usam até de teatro, né? Tem vivências de team buildings que você faz com circo, que você faz com arte, com pintura. E dentro do contexto que se propõe, é muito legal, né? Eu vou trabalhar a interação de uma equipe. Então, a gente só tem que saber aplicar a coisa certa no lugar certo e dar o contexto, né? Não pode ser descontextualizado, senão vira farra. Eu acho que a gente perde a credibilidade, ninguém quer. Não, e até perde o sentido e a magia quando você traz sem ter um contexto, sem você amarrar as pontas, né? O clique só funciona porque eu tô trabalhando a dor. Tem um pouco de perigo nessa questão, porque daí, além da credibilidade, que já é tão difícil para o profissional de T&D sentar na mesa, discutir estrategicamente, a gente fala muito aqui nesse podcast que é preciso que esse profissional de T&D saiba se posicionar, saiba falar de números, possa levar dados, que leve um assunto de impacto no colaborador e que, de repente, se ele vai pro lúdico, ele cai aí numa cilada que fala assim, tá vendo? Lá vem aquele pessoal de historinha de 8. Como é que faz, então, para não cair? Para de verdade amarrar tudo isso, considerar esse lúdico que vai destravar o inconsciente, e o que é que destrava no inconsciente, mas aí não cair nesse perigo de se perder reputação, que já tá tão difícil. Eu acho que o profissional de T&D, ele tem que estar muito alinhado à estratégia do negócio, tem que ter uma entrada boa com as diretorias, com as áreas de negócio e entender do que o negócio está falando. Cada vez mais, né, eu trabalho numa grande empresa e eu tenho o privilégio que a empresa dá essa abertura de linkar. O grande lance é quando você linka o comportamental com a necessidade do negócio. E você usa, a gente tem uma parceria muito boa com a Bravende, o Carlos é sensacional nisso, porque ele aprofunda e ele usa o exemplo do negócio para trazer uma reflexão de comportamento, porque as coisas estão linkadas, né? É tudo junto. Tudo isso nos compõe. Eu lembro que a primeira vez porque assim, eu planejo treinamentos, a gente contrata consultoria e às vezes eu tenho o prazer de estar em sala de aula, que é uma coisa que me dá muito prazer. E aí, a primeira vez que
Eu falei, não, vou contar uma história. E tinha todo um treinamento que eu trazia eu trabalho com arte-terapia também, é uma coisa que eu gosto. E aí eu vou pedir para as pessoas fazerem um desenho. E aí quando eu propus, até para colegas meus falaram assim, meu Deus, mas são engenheiros, você vai ter coragem? Eu falei, gente, antes de ser engenheiro, são pessoas, eles são gente. E vamos fazer, vamos ver, né? E assim, eu propus, as pessoas se sentiram muito gratas, porque às vezes são reflexões, gente, a gente não inventa a roda, mas você toca ali num ponto que a pessoa se percebe, né? Ela para esse momento e as pessoas saem gratas mesmo, assim, pela oportunidade, né? De fazê-las ir nesse caminho. Claro, e aí a gente que tá em sala de aula, a gente sabe lidar. A gente fala, não, mas eu vou desenhar, meu Deus. Vamos, tenta, faz um pouquinho, né? Se você não quiser desenhar, tenta, vamos lá, você faz um PowerPoint diferente. Vamos tentar, vamos usar a criatividade, né? Todos nós temos essa capacidade que é de ir para esse lugar criativo. Hoje tudo é muito dado, né? Você tem informação sobre tudo, você pesquisa sobre tudo. O que você cria? Você coloca lá no chat GPT, sai tudo lá pronto. Mas e a nossa capacidade humana, né? De criar, de inventar e de fazer diferente? É isso que vai fazer com que a gente se mantenha ainda nesse momento de inteligência artificial. A inteligência artificial não vai roubar, né? Digamos assim, para usar essa palavra, o que é de humano em nós, que é a nossa sensibilidade, né? O pensamento que a gente faz, as conexões que são humanas. Então, eu acho que esse é o ponto. E acho que tem uma coisa importante nessa ideia de trazer o contexto, né, de juntar esse contexto, que é na parte do diagnóstico, né, de entender o que realmente as pessoas precisam, porque se a gente tiver levado todo mundo para fazer um rafting no rio maravilhoso, para montar um team building, mas às vezes o problema não é da equipe, é outra coisa, né? No fim a gente vai acabar dando um saco de ouro para uma pessoa que precisa de um prato de comida. Exatamente. Né? Então, como que a gente consegue fazer essas leituras para aí sim trazer as histórias, o contexto, as dinâmicas no contexto certo, né? Para fazer sentido. Porque senão as pessoas, o engenheiro que tá lá e de repente fora de contexto, senta agora, você vai fazer um desenho, vai desenhar uma flor, né? Que desenha flor? Do que ela tá falando? Se não conecta com o desafio que ele tá vivendo, ou a história tá fora de um contexto para ele, porque tem um diagnóstico, talvez não claro, ou mesmo que o diagnóstico esteja certo, mas a apresentação, ele não sabe por que tá lá, né? A pessoa não sabe o que tá fazendo ali, assim, vai ter uma rejeição grande e é difícil quebrar essa barreira, né? Não, é perfeito isso que você colocou, assim, esse diagnóstico, você tá alinhado, né? O RH não pode ser um lobo solitário, a gente tem que trocar com as pessoas. Vai lá e escuta, vai lá e percebe, vai lá e constrói com elas, né? O que você acha mais legal? Porque eu já ouvi pessoas falando que essas experiências podem ser horrorosas, né? E a gente também eu acho que tem que ter muito cuidado, porque hoje tem muita, experiências transformadoras, e a gente vai virar a pessoa do avesso e vai... A gente precisa ter cuidado, né? Porque assim, tudo que... Eu tenho que saber como lidar com isso. Você também pode exacerbar uma emoção que ali é descabida dentro do momento. Então, por entender contexto, eu acho que esse é o principal trabalho de quem trabalha com desenvolvimento organizacional, né? Você precisa mapear, você precisa compreender. Porque senão você pode ter uma exposição muito ruim, né? E dos dois lados, trazer algo muito técnico para alguém que precisa de outra coisa, né? Então, essa adequação de repertório é fundamental. E tem esse cuidado de você não cair nos modismos e de não acionar gatilhos que depois você não vai dar conta. Quem é que vai dar conta depois de você ter exposto uma situação ali de super emoção e de repente aquela pessoa que tá por ali passou por algo traumático dentro da... Quem é que vai dar conta disso depois? Sim. Vai ser você do TID? Vai ser a pessoa da saúde mental que tá por ali? Vai ter um psicólogo? Vai ter um psiquiatra? A gente não sabe exatamente o que vai ocasionar nessa questão. A minha provocação inicial, Spin, foi sobre a gente ter passado muito tempo no nosso mercado de trabalho pedindo para as pessoas separarem a emoção da razão. A gente ficou aí anos fazendo isso. E agora a gente tá dizendo que não dá mais para deixar do lado de fora, que o ser humano é um ser integral. Como é que a gente cria esse equilíbrio para a gente conseguir cumprir o papel da organização, da empresa, de gerar riquezas e também respeitar esse ser humano?
Graças a Deus o mundo mudou, né? Porque é um discurso, assim, super, né? Para inglês ver como Deixe se diz. seus problemas do lado de fora da empresa. Quando botou o crachá, esquece, ficou tudo lá fora. E a gente sabe que isso não funciona na prática, né? Os problemas estavam ali, as pessoas estavam sofrendo e eram abafadas, né? Que bom que hoje se fala existem vários programas, né? Entende-se que isso não é só de T&D, né? A empresa tem uma visão multidisciplinar de como trabalhar e dar esse suporte para os colaboradores. Hoje a gente fala muito de segurança psicológica e os conceitos, antigamente você falava, um líder estava inseguro por algum motivo, ele estava com medo, isso era uma coisa, não, ele não pode, né? Assim, colocavam-se as pessoas num lugar quase não humano, né? Que assim, não, eu tô indiferente a isso. E a gente percebeu que assim, não é indiferente, as pessoas têm que olhar para isso para elas se autorregularem, eu não consigo tratar aquilo que eu não vejo em mim, né? Então, são esses lugares, são essas reflexões de cuidado, né? E assim, eu acho, né? A gente, no momento que a gente fala tanto, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. A gente tem taxas de depressão altíssimas, de burnout. Isso é uma questão de saúde pública e a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? E assim, se fala muito de inteligência emocional. Eu dou aula de inteligência emocional, a primeira coisa que eu falo, gente, inteligência emocional é diferente de saúde mental. Tem coisas que precisam ser tratadas e o gestor precisa ter conhecimento para indicar, né, indicar a pessoa para um processo terapêutico, né? Para indicar que vá ao médico, porque se eu tenho hipertensão, eu vou ao médico. Por que se eu tenho depressão, eu não vou? Então, a gente, como sociedade, eu acho que a empresa é um grande formador social, mas as escolas, como sociedade, a gente precisa ter esse olhar para a emoção, não só essa coisa de, engole o choro, não pode chorar, homem não pode chorar, um gestor não pode chorar, um bom profissional não pode chorar, não tinha essa coisa, se eu chorar no trabalho, meu Deus do céu. E a gente espera, né, que a pessoa consiga se autorregular para que isso não aconteça, mas não é dizendo que ela não vai sentir. Né? Muito pelo contrário, a gente tem que alargar, trazer um repertório emocional para as pessoas para que elas se conheçam, para que elas saibam seus limites antes de chegar a esse ponto, né? Então, eu acho que é essa a pegada. Que elas se reconheçam no estágio que elas estão, né? Porque não é só, então tá, não é porque não pode chorar que eu posso ficar chorando o tempo todo, né? Eu vou chorar no banheiro. Exatamente. Não, você tá chorando no banheiro, não tá nada bem. Não tá nada bem. Ou que eu não posso desenvolver uma conversa difícil, né, de uma forma aberta e transparente que eu vou ocultar. Então, é entender esses desafios para poder, sim, aí ser autêntico, ser integral dentro das organizações. Eu acho que a gente tá ainda... Existem grandes desafios, mas a gente está chegando lá, a gente está pelo menos falando mais sobre isso, né? Sim, estamos colocando na mesa porque ele não vai sumir, o problema não vai sumir se a gente não tratar e pedir que ele não existe. Então, é um desafio, é um tema delicado, a gente trabalhar isso nas lideranças, trabalhar isso nas pessoas, porque, gente, não é fórmula, não existe a fórmula 2 e 2 são 4, né? Cada ser humano é um, e a gente vai, eu costumo brincar que um gestor tem que ser gentista, ele tem que gostar de gente, porque ele vai afiando o instrumento ali para aos poucos ir construindo uma relação e trazendo uma confiança e a gente trabalhando as coisas. E é necessário. Não é porque uma pessoa tem mais casca, digamos assim, e reage diferente a estímulos diferentes, que todos podem se espelhar e fazer igual, porque o impacto vai ser muito diferente. Exatamente. E são coisas que acometem a todos, gente. Sim. Você vê pessoas em altos níveis de gestão que desenvolvem síndrome do pânico, que não querem mais pegar um avião. Isso é coisa que dá em gente, e a gente precisa olhar para isso, né? E dá em gente a qualquer momento, né? Pode ser no início da carreira, no meio, mais aí com 30, 40 anos de experiência, pode dar a qualquer momento. Tem mais história no repertório? Tem mais exemplos de como você aplicou essas histórias ou como que você, inclusive, solicitou para as consultorias que atuam com você que considerassem esse aspecto dentro do treinamento e o impacto que isso causou? O que a gente faz aí são recursos e cada parceiro tem um recurso que vai caber para cada situação, né? O que a gente procura fazer é sempre ter esse espaço que traga uma leveza, que traga uma reflexão, né? Então, isso a gente fomenta. Mas não necessariamente com uma história, né? Assim, às vezes você vai trazer uma dinâmica diferente e isso faz todo sentido, né? Então, é mais nessa linha. Em relação às emoções, assim, o que você percebe que traz no pós e até para fazer com que o aprendizado, ele se solidifique? Porque a gente mede ali o aprendizado logo depois, mas tem um aprendizado que ele vai ser medido depois de 3, 6 meses, 1 ano.
como é que você percebe que esse fator emoção vai fazendo com que essa aprendizagem se perdure? Sim, um desafio que a gente tem na área de treinamento, acho que todos nós compartilhamos disso, a dificuldade que a gente tem de medir um resultado em treinamento. Sim. Porque, eu digo que eu fiz um treinamento, as pessoas aumentaram a venda, mas tem outros fatores. Então, esse é o nosso grande desafio. Mas a gente percebe a mudança no comportamento das pessoas, ou a pessoa volta para você e fala assim, poxa, eu não tinha pensado nisso. Ou eles externam algumas reflexões, né? Tem um exemplo, tem uma história que a gente conta que um rapaz, ele empresta uma roupa, ele tem uma roupa que foi emprestada pelos reis, né? Tem as cores das manhãs de outono, então, e é uma roupa linda, e ele empresta para um amigo. Só que ele sai na rua, ele nem dava muito valor pra roupa. Só que ele sai na rua e todo mundo começa a elogiar e ficar ludibriado com essa roupa. E o cara começa a ficar incomodado com aquilo e chega uma hora que ele começa a falar pra todo mundo, a roupa é minha. Eu que emprestei. E é um conto poderoso que fala sobre inveja, né? O ambiente corporativo tem isso. O cara não se controla. E o amigo fala, nossa, você tá me humilhando, né? Então, tem todo um desvencilhar. E uma vez eu contei essa história. E aí, as pessoas se identificaram com esse cara. E aí, quando você fala assim… Ele já tinha nome, sobrenome e crachá dentro da empresa. Trabalha comigo, tá na minha equipe. E aí, a gente desmistifica algumas coisas. Porque também tem essa máxima do tiro crachá. Quando eu tô na empresa, eu sou perfeito, eu sou um ser humano maravilhoso, eu quase deixo de ser ser humano, que algumas emoções são proibidas, né? Sentir inveja, e gente, inveja é uma forma de admirar. Eu só invejo no outro que eu quero pra mim. É diferente de não, vou prejudicar. E a gente precisa começar a olhar com esse olhar menos preconceituoso pra esses sentimentos, porque a gente também tinha uma máxima de que a gente controlava as emoções, e o autocontrole, ele se esgota. Então, assim, eu preciso compreender o que há em mim e não alimentar. Mas aquela pessoa que, assim, também nem se depara com as suas misérias, né? O miserável que existe em nós, é a pessoa mais perigosa que tem, porque ela não lida com isso. Então, quando você traz à tona, e aí gera um desconforto, porque a história tem essa coisa de deixar, não, mas e aí? Acabou a história? O que mais tem, né? Fala, não, mas… Poxa, a roupa era dele. E as pessoas começaram a ir nessa discussão e foi muito legal. Eu também não ia gostar, né? E a gente poder falar disso. E é um ambiente protegido pra gente falar disso, porque é só uma história, faz de conta. É mais hipotético, mas tem as suas significâncias reais, né? Sim, as pessoas projetam. Então é muito rico. Eu sou apaixonada, assim, né? Eu acho que tem… que aí é o lugar que você toca na pessoa, né? E é aí que as coisas acontecem. E aqui mesmo, assim, é muito interessante a nossa reação nas duas histórias que ela contou, porque automaticamente a gente se envolve nesse cenário, a gente se coloca, nossa mente vai, né? Não tem passado nem futuro, a gente vai naquela história e a gente já pensa em alguém ou alguma situação que você viveu. Para liderança, assim, tem alguma orientação? Porque eu sinto que daqui, contando essa história, o líder, ele percebe movimentações entre a equipe só de ver a reação das pessoas. E ele pode usar isso estrategicamente também. Sim, é um recurso maravilhoso. Os maiores líderes são contadores de história, né? Você vê Jesus Cristo, Dalai Lama, né? Você pega todos… Eles contam através de parábolas, porque isso transforma. E assim, no conto é muito interessante porque a gente vê a reação das pessoas. Então tem aquele momento que a pessoa sorri, tem um momento do ápice da história e você vê a cara de surpresa, né? Tem uma coisa… A história vai de coração para coração. Então é quase tem uma ligação que acontece em nós quando a gente ouve uma história. É quase um frenesi, uma coisa que é difícil de explicar, mas que conecta. Então, um líder que sabe contar até a sua própria história de vida, né? Quando você traz isso como algo inspirador, é tudo que as empresas precisam para a gente trabalhar a cultura. A gente precisa de pessoas que tragam essa referência, que tragam essa inspiração. E a gente vê o quanto que é difícil isso nas nossas realidades, até políticas, né? Quem que hoje inspira e você fala, nossa, que história bacana, né? Que pessoa que é uma referência. Esse é o instrumento mais poderoso de mudança e de fortalecimento de cultura. Na Sotéria que a gente fez alguns trabalhos, eu trabalho também em algumas coisas que tem uma parceira maravilhosa que a gente trabalha na parte de cultura, e a gente foi fazer o curso de valores e a gente pediu para os próprios colaboradores trazerem histórias reais que eles viviam, que reforçavam, que falavam dos nossos valores. Olha. Porque nada melhor, o valor não tem que estar ali na parede. Como que você vivencia? Conta uma história sua. E a gente trabalha numa empresa maravilhosa também, que as pessoas ficam muito tempo, então elas têm muitas histórias. Então, essa é a riqueza, né? Assim, o Freud diz que um ser humano psicologicamente saudável, ele sabe contar a sua história. E a gente precisa, todos nós como indivíduos, precisamos
pensar e repensar que história eu tô construindo, que pessoa que eu sou, o que eu levo pro outro. Um gestor, então, né, assim, ele tem que… Né, Mas gestor? esse exercício, né? Exercitar é contar a própria história, né? Porque tem história que você acaba contando para os outros e a história que você conta para si mesmo, né? Então, o quanto essas histórias estão alinhadas, né? Eu acho que esse é um grande desafio também, né? Desafio humano, porque assim, se a Humano. história que eu conto pro outro tá diferente da história que eu conto pra mim mesmo, alguma coisa, eu não tô vivendo uma realidade, É né? isso. Eu não tô sendo eu mesma, né? E é um pouco disso que a gente fala de trazer essas emoções, né? De conseguir, de forma vulnerável, de forma transparente, poder contar as mesmas histórias, né? Sim, sim. E falando em história de vida, ali nos bastidores, a gente falou um pouquinho da Spin. O que não é óbvio sobre você? Ai, olha. Acho Olha. Que a gente falou. Esse aqui é mais difícil. Vamos fazer. Conta a história da Spin. O que não é óbvio? Eu acho que eu sou uma pessoa bem transparente, é difícil pensar o que não é óbvio. Mas tem uma coisa que é quase óbvio, mas as pessoas não percebem tanto. Eu sou uma mulher nordestina, vindo do interior da Bahia. E eu nasci numa cidade chamada Piauí, uma cidadezinha super pequena. E nessa cidade, as pessoas… Até eu lembro, assim, um adolescente com 15 anos, as pessoas acreditavam em lobisomem. E saía na rádio. O lobisomem atacou novamente. Eu tenho primos que, assim, não, já viu lobisomem, sabe? E eu acho que isso fala um pouco de quem eu sou, né, assim, também, né, de vir desse lugar, de vir do Nordeste, que é um lugar que ainda as pessoas… moram em São Paulo desde os 10 anos, mas tinha uma coisa assim… Ai, nossa, mas você é muito rápida pra ser baiana, né? Tem alguns preconceitos ainda. Alguns rótulos, né? Alguns rótulos, exatamente. É um lugar maravilhoso, tenho muito orgulho de ser baiana, é um berço de muita cultura e de muitas coisas sobre o nosso povo, né? Então, eu acho que é um povo bom pra contar história também, né? História, isso tem. Mais um rótulo, mas… Nossa, esse é bom, esse é bom. E também tem outra coisa que não é óbvio e que a gente estava conversando ali nos bastidores. Então, você tem um bebê, 9 meses na barriga e 9 meses fora da barriga. Como é que tá esse momento, Spin? Maravilhoso, assim, né? Tem todos os desafios, a gente estava falando também, não gosto de romantizar a maternidade, mas a gente fala do lifelong learning, eu acho que não tem melhor lifelong learning na vida pra gente aprender sobre nós, sobre os nossos limites, a gente superar nossos limites, que ver um outro ser humano crescer e você ajudar nisso, né? A beleza que tem, eu acho que é o melhor espetáculo da Terra, é ver um ser humano desabrochar e crescer, e eu tô encantada com essa graça divina, meu pote de ouro, e vivendo assim, cada dia, aprendendo cada dia, tem sido uma bênção. E treino é treino, jogo é jogo. Treino é treino, exatamente. Isso é verdade, né? Exatamente. Chegamos naquele momento T&D que é tome, devolve. Eu trouxe uma provocação aqui, que a gente até já falou alguma coisa sobre isso, mas a gente não te contou que a gente ia fazer isso, tá bom? Então a gente joga e você traz a informação, tá bom? Tá bom. Rapidinho, vamos lá então. Chorar na reunião de trabalho. Humano. Quem nunca? Humano. Inteligência emocional. Necessário, porque todos nós nos relacionamos na vida, né, o tempo todo. E autoconhecimento. Autoconhecimento é uma jornada que leva uma vida, né? Até a gente construir nossa história, e o importante é a gente se abrir para isso, porque quanto mais a gente se conhece, não existe fora, tudo tá dentro. Se a gente não tá bem, o mundo tá uma merda, não é? Você planejou aquela viagem, naquele dia você tá com dor de barriga. Eu posso estar em Paris é terrível se eu tô com dor de barriga. Sim. Então nada tá fora, né? Tudo tá dentro. Então acho que autoconhecimento é um pilar muito importante. Spin, como que as pessoas te encontram? Olha, meu nome é Espíndola, então assim, já não é tão difícil, é Espíndola com S, Espíndola Rivelli, tá nas redes, tá no LinkedIn, tá no Instagram. Gosto muito de gente, sou gentista também, então podem me procurar, podem trocar, vou ficar muito feliz. Por que Espíndola? Você sabe da sua história? Olha, eu odiava meu nome quando mais nova, né? Então eu aprendi a contar a história desde aí, porque você pode falar assim, ai não, vim de origem espanhola, mas não é nada disso. E minha mãe gostava da Tetê Espíndola, que era uma cantora, é uma cantora, né? Tá vivíssima, maravilhosa. E só que Tetê Espíndola provavelmente é Tereza Espíndola, né? Não sei. Mas ela gostou. E aí eu sou a única Espíndola maravilhosa. Depois que eu cresci, que a gente vai contando a nossa história, eu tenho muito orgulho de me chamar Espíndola. Eu acho que é uma coisa que marca e a gente vai construindo o nosso nome, né? Espero não me envergonhar do meu nome nunca, né? Porque essa é a nossa história também. E é uma coisa em comum entre nós, porque meu nome é Elis Regina, minha mãe também gostava muito.
e quis colocar, sonhou que ia ter uma menina, e eu também não gostava do meu nome quando eu era criança. Mas a gente aprende a gostar porque a gente quer contar uma boa história. É isso, Igor? É isso aí. O nosso nome é a gente que faz, O não é? nosso nome é a gente que vai faz. juntando, e eu também nome diferente, Igor, um príncipe russo, não sei das quantas. Era essa história que eu... Mas você é um príncipe mesmo, viu? É. Você, ele não é? Ele é essa Maravilhoso, pessoa é. gentil, É. bacana. Vamos tocar aquilo ali pra gente terminar hoje? Bora. Fala TID? Então, eu senti que é bacana. Você Elis, finaliza. pode deixar. Não vai você que Não, finaliza? esse você toca, vai. Então vamos lá. Vai, tem que abrir bem a mãozinha. Então você que tá por aí, ó, clica no sininho, se inscreva no canal, seja um gentista, que é a mensagem daqui eu tenho certeza que você é porque tá no Fala É isso TID. E também qual é a história que você quer contar da sua história.